Há quase 40 anos, o sistema educacional Radar vem educando gerações, com um ensino de qualidade, regido por uma proposta pedagógica inovadora e uma equipe de profissionais qualificados e competentes. Com uma estrutura de universidade, salas climatizadas, vários laboratórios de ciências e informática, uma ampla biblioteca com um vasto acervo, auditório, quadra poliesportiva, pátios para recreação, restaurante, lanchonete, radar e universidade. Sintonia perfeita. Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Polícia apresenta 2 homens suspeitos de matar turista alemão no Recife. Pesquisa do IPEA confirma empobrecimento da população brasileira. Estudo realizado no Reino Unido confirma que consumo de vitamina D evita perda da massa óssea. Nova Zelândia quer um futuro sem fumantes. Para chegar lá, proibiu a venda de tabaco para nascidos a partir de 2009. Esses são os principais destaques de hoje. Você vê agora no Nova Notícias. Boa noite, estamos iniciando mais um Nova Notícias nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro. E a gente começa falando a respeito da morte de um turista alemão. Ele foi ferido durante um assalto no centro do Recife, socorrido e acabou morrendo dias depois. A polícia conseguiu prender os 2 suspeitos do crime. A vítima, identificada como Werner Duisen, tinha 81 anos e estava passeando com o marido na Praça do Carmo quando foram abordados por 2 homens. Houve agressão e os criminosos levaram celulares e óculos das vítimas. Werner teve lesões na cabeça e foi encaminhado para um hospital particular do Recife. Hoje, sua morte foi confirmada. Sim, infelizmente a vítima veio a óbito. Agora estamos diante de um latrocínio consumado, cuja pena vai de 20 a 30 anos. 2 suspeitos do crime foram presos e encaminhados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP. Na saída, não falaram com a imprensa. Por que agrediu? Ele reagiu? De acordo com a Polícia Militar, o policiamento foi reforçado em todo o centro, mas quem trabalha na Praça do Carmo vive com medo. A onda de criminalidade vem afastando os visitantes e trazendo prejuízos para quem trabalha aqui. É inseguro, segurança a gente não tem nenhuma. É muita violência, muito assalto, a gente fica tudo assustado, não pode trabalhar direito. Isso vem tirando o povo do centro da cidade, porque ninguém vem. Quem é que vem para um lugar desse? A gente não pode estar numa parada de ônibus, fica tudo assustado. Enquanto nossa equipe gravava, flagramos 2 prisões. Houve intimidação e até agressão a equipes de reportagem. Essas prisões e várias outras são resultado de um esquema especial montado pela Polícia Militar. Nós temos esse reforço durante o mês de dezembro. É óbvio que durante o resto do ano nós temos o policiamento dedicado à área do centro do Recife, que é realizado pelo batalhão de área, que é o 16º Batalhão, mas nesse período a gente reforça. Esse reforço é de 132 policiais por dia. A gente lança um reforço operacional das 7 da manhã e vai até às 20 horas, diariamente. Desses 132 policiais militares, homens e mulheres, são lançados a pé, uma parte, outra parte lançada em viaturas 4 rodas. Nós temos também policiamento lançado em motocicletas, policiamento montado, nós temos policiamento de trânsito. Então é um conjunto de forças que vem para o centro do Recife durante esse período de dezembro. Pois é, esse reforço, né, deveria ser durante todo o ano, mas aí tem toda uma logística, né? Infelizmente a violência, ela está presente no nosso dia a dia e é aquela coisa, né? Tentar fazer o máximo para estar fora do caminho desses marginais. Infelizmente nós não temos uma prisão, a nossa Constituição não possibilita uma prisão perpétua
para certos tipos de crime, por exemplo, como esse aí, esse turista, né? Veio da Europa chegar aqui para ser assassinado por 2 criminosos que não têm o que fazer a não ser praticar crimes. Olha, a pesquisa do IPEA confirmou o empobrecimento da população brasileira. São 33 milhões de pessoas que ficaram mais pobres, principalmente por conta da pandemia que piorou a situação. A pandemia levou embora o emprego da Priscila. E desde então eu estou fazendo bico, coisa esporádica dentro da área da educação. Minhas contas estão todas atrasadas, água, luz. Perdi o gás encanado por falta de pagamento. O país da desigualdade, lamentavelmente, está mais desigual. Por conta disso, mais de 4 milhões de brasileiros foram empurrados para a linha mais baixa da pirâmide social. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 70% do aumento da miséria entre 2020 e 2021 vieram da piora da distribuição de renda. Os mais pobres perderam mais recursos que os mais ricos. O fosso social se ampliou. Em 2012, menos de 13% da população tinha renda inferior a R$ 300 por mês. O índice caiu até 2014. Voltou a subir nos 2 anos seguintes por causa da recessão. Manteve-se praticamente estável. Cedeu em 2020 com o auxílio emergencial, mas disparou no ano passado, atingindo a maior marca em mais de 30 anos da pesquisa. Eles formam um exército em torno de 33 milhões de pessoas, o equivalente à população de um país como o Peru. O ambiente negativo praticamente não foi embora desde 2014, quando o Brasil entrou em crise. O crescimento pífio de 2017 a 2019, na casa de 1% ao ano, não chegou aos mais pobres. E aí veio a pandemia de Covid e, com ela, uma nova recessão. Houve uma verdadeira escalada da desigualdade, principalmente no mercado de trabalho. A entrada e saída de programas de transferência de renda, como foi o Auxílio Emergencial, depois o Auxílio Brasil, também foram muito determinantes nas flutuações imediatas da pobreza. Mesmo diante das adversidades, não desiste de sonhar. Eu quero continuar a fazer minha faculdade, eu acho que eu terminei, acho que vai abrir muitas portas e melhor para o meu filho, arrumar minha casa, que está toda quebrada, já tem bastante tempo que não tem uma manutenção, e eu quero poder trabalhar. É uma situação complicada, né? Já era antes da pandemia e pós-pandemia, a situação, claro, se agravou em algumas situações, né? Cerca de 80% da população brasileira está endividada e para isso é preciso realmente ação do governo e as pessoas também se conscientizarem, cuidado com os gastos e os exageros neste fim de ano. Um estudo realizado no Reino Unido confirmou que o consumo de vitamina D evita a perda de massa óssea. A deficiência de vitamina D aumenta em quase 80% o risco de fraqueza muscular. É o que dizem os pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a University College London. Aos 83 anos, a dona Beatriz práticas físicas ao ar livre 2 vezes por semana. Para manter a vitamina D em dia, ela costuma vir ao Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, nas manhãs de sol. 15 para 7 estou aqui, dou voltas em volta da arena e vou fazer ginástica e vou para casa. Eu me sinto muito bem. Sem a minha ginástica não dá. A vitamina D é grande aliada do envelhecimento saudável, ao reduzir em 78% o risco de fraqueza muscular, conhecida no jargão médico como dinapenia. Essa é a conclusão de uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Universidade de Londres, no Reino Unido. O estudo acompanhou por 4 anos 3.200 britânicos com idade superior a 50 anos. Ficou provado que a falta de vitamina D causa perda de massa, força e função muscular, o que na terceira idade pode levar à incapacidade física e a um maior risco de quedas e internações. Quando a vitamina D está insuficiente ou deficiente, eu tenho 2 deficiências. Uma é a dificuldade de sintetizar proteína no músculo e a outra é lentificar
a velocidade de contração da musculatura. O músculo vai perdendo capacidade de gerar força, tanto por dificuldade de contração, quanto por menos quantidade de massa muscular. Pode evoluir para o que a gente conhece como uma doença chamada de sarcopenia, que é uma doença que envolve a redução da massa e da qualidade muscular. E tem mais risco de cair, de ter uma perda funcional, de ter uma hospitalização prolongada, de ter com isso um maior risco de morte. A pesquisa comprovou também que a vitamina D traz benefícios à absorção de cálcio e fósforo e ao funcionamento do cérebro e do sistema imune. É possível consumir a vitamina D por meio de alimentos como ovo e peixes gordurosos e suplementos. Mas a forma mais eficiente é gratuita. E pelo menos aqui no Brasil está à disposição de todos: o sol. Só é preciso tomar alguns cuidados. Para melhor absorção de vitamina D, o ideal é tomar sol sem filtro solar com o máximo de partes do corpo expostas por pelo menos 20 minutos ao dia. Apesar de produzir menos efeito na pele, o sol do início da manhã ou do final da tarde é mais seguro. Já os suplementos, apesar de serem vendidos sem receita, devem ser tomados apenas quando prescritos por um médico. Hoje a gente tem estudos mostrando que pescadores, populações que se expõem mais ao sol, os níveis de vitamina D se autorregulam, mas quando a gente faz a suplementação, existe esse risco de intoxicação, porque a vitamina D ela faz justamente esse depósito no tecido gorduroso. O mais importante é não usar por conta própria, não usar sem orientação médica e, obviamente, a gente às vezes vai lançar mão de ter a necessidade de avaliar também o cálcio do paciente, para poder ver se a reposição e os níveis de cálcio estão adequados. Eu sempre brinco que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. É muito legal, né, essas pesquisas, porque pelo menos nos ajuda. Por exemplo, né, olha, só tomar aquele sol, né, que os médicos muitas vezes até aconselham, né, aqueles 30 minutos, 20 minutos de sol, né, pela manhã, no final da tarde, já melhora muito essa questão da vitamina D no corpo, quer dizer, saúde. E saúde é o que interessa, né, para todos nós em primeiro lugar. A Nova Zelândia quer um futuro sem fumantes. Para chegar lá, proibiu a venda de tabaco para nascidos a partir do ano de 2009, com o objetivo de acabar com o hábito do fumo nas próximas gerações. Acredita-se que a lei seja inédita no mundo inteiro. A lei foi aprovada com 76 votos a favor e 43 contra. Em 2023, a venda de cigarros será proibida para menores de 14 anos. Em 2024, para quem tiver menos de 15 anos. E assim sucessivamente. Em 2050, por exemplo, só poderá comprar cigarros quem tiver 41 anos. Até então, a Nova Zelândia seguia o padrão global, que veta cigarros para menores de 18 anos. A lei também determina a redução da nicotina nos cigarros e cortou de 6.000 para 600 o número de autorizações para pontos de venda. Quem votou contra alega que a proibição poderá criar um mercado paralelo. Olha, essa lei aprovada na Nova Zelândia, eu aplaudo de pé, né? Eu acho que deveria ser adotada em todo o mundo. Tudo bem, quem já fuma, fazer o quê? Já é viciado mesmo. Realmente só deixa se quiser, mas é complicado. Agora, proibir as próximas gerações a fumar aí seria muito interessante. Isso pelo menos dá uma reduzida, né? Não vai proibir 100%, mas pelo menos vai reduzir, e isso já é muito importante, até para a questão financeira do país. Olha, você sabe o que é dezembrite? Nunca ouviu falar nesse termo? Nesta época do ano, né, já do mês de dezembro, esse fenômeno é registrado aqui no Brasil e é causado principalmente pelas preocupações. O ano foi longo, difícil, cheio de desafios. Dezembro, então, é hora de olhar para trás e refletir. Eu sinto assim, a coisa tá pesada. A pandemia mexeu muito com a gente, né, com nossos sentimentos, muitas perdas de familiares, então não tem como, né? Eu faço pequenas reflexões todo mês. E essa tendência que a gente tem de pensar mais na vida no final do ano tem até nome, dezembrite. Foi dado há 40 anos por pesquisadores da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos.
Compras, metas de trabalho, problemas familiares, promessas não cumpridas. Tudo isso se acumula ao longo do ano e gera uma pilha de angústias que muita gente só vai notar que existe em dezembro. Daí a sensação de desorientação que atinge parte da população nessa época do ano. Não chega a ser oficialmente um problema clínico, mas afeta muita gente por diversos motivos. Um deles é o estresse, coisa que os brasileiros conhecem bem. Somos o segundo país mais estressado do mundo, segundo uma associação internacional que mede esse comportamento. Tem muitas pessoas que passaram por lutos muito consideráveis nos últimos anos. Claro, porque a gente teve uma pandemia aí que ceifou a vida de um número gigantesco de pessoas. Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas tiveram reviravoltas profissionais difíceis de lidar, para outras pessoas o mundo traz ameaças de outra natureza, guerra, e a gente tem uma questão política, uma polarização grande que vai trazer um sofrimento para muitas pessoas, independente de gostar ou não gostar do desfecho da eleição, mas também vai ter outros eventos estressantes que vão culminar com momentos de reflexão mais sofridos nessa época do ano. O psiquiatra diz que as pessoas desaprenderam a refletir, mas parar e pensar na vida é crucial. Olhar para as coisas boas que a pessoa produziu, que ela conseguiu contornar, e apreciar isso, né? E se permitir ter emoções positivas diante desses eventos positivos que certamente aconteceram. Estar trabalhando quando muitos não estão, né? Ter realizado o sonho de ter me formado agora. Com um pouco mais de clareza do que se fez, fica mais fácil também planejar o futuro. Essas datas são simbólicas porque é sempre a possibilidade de uma nova chance. Então, se esse ano eu não conseguir, eu tenho uma nova chance no ano seguinte. A gente faz uma reflexão também sobre coisas que você não conseguiu alcançar e tentar para o ano que vem alcançar essas metas, né? Pois é, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente conversa com Valéria Lima, que é voluntária da ONG Patinhas Unidas. E a gente vai conversar sobre as ações da ONG aqui em Vitória de Santo Antão. Depois do intervalo, não sai daí não. Há quase 40 anos, o sistema educacional Radar vem educando gerações, com um ensino de qualidade, regido por uma proposta pedagógica inovadora e uma equipe de profissionais qualificados e competentes. Com uma estrutura de universidade, salas climatizadas, vários laboratórios de ciências e informática, uma ampla biblioteca com um vasto acervo, auditório, quadra poliesportiva, pátios para recreação, restaurante, lanchonete, radar e universidade. Sintonia perfeita. Estamos de volta com o Nova Notícias e aqui no estúdio eu já conto com a presença de Valéria Lima, que é voluntária da ONG Patinhas Unidas, que tem atuação aqui em Vitória de Santo Antão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as ações desta ONG. Valéria, boa noite e obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço o convite pela segunda vez, né? Isso. E isso é muito importante, a representatividade para a causa animal. Exatamente. Então, é bom a gente falar assim, sobre as ações da ONG, né? Porque a causa animal é uma causa nobre, né? E a gente tem observado que tem aumentado até assim o número de pessoas que estão demonstrando esse cuidado, apesar que ainda existe também muito abandono. Então, essa ONG, ela atua só aqui em Vitória de Santo Antão? Como é que funciona, Valéria? Então, as ações da ONG é aqui em Vitória e cidades circunvizinhas. A gente queria apoio. Se a gente tivesse mais apoio, com certeza a gente expandiria ainda mais o projeto. Mas, por enquanto, aqui em Vitória e cidades circunvizinhas, dependendo do caso. Eu convido, inclusive, você aqui porque eu tenho observado que essa ONG, ela tem uma atuação constante aqui, né? Sim. Eu tenho observado os frutos do trabalho de vocês. E vocês estão atuando há quanto tempo aqui em Vitória e também nas cidades circunvizinhas? Então, o nosso trabalho está 3 anos, fizemos 3 anos. 3 anos, já é um tempo até bom, né? Isso.
3 anos que a gente está aqui tentando fazer a diferença na vida dos animais de rua. Agora me diz uma coisa, eu tenho observado em alguns pontos da cidade, ali, inclusive eu tenho visto muito ali pelo bairro do Livramento, mas eu acredito que parece que tem outros pontos, alguns equipamentozinhos feitos de cano de PVC, que tem água e tem ração. Aqueles equipamentos, é de responsabilidade de vocês? Então, aqueles caninhos foi uma iniciativa, sim, do projeto, em que, mediante, né, a grande quantidade de animais de rua, que a gente, infelizmente, não tem como oferecer o suporte, a gente teve a ideia de colocar aqueles caninhos nos estabelecimentos. Então, o pessoal dizia, eu quero os caninhos aqui no estabelecimento, e o pessoal começou a abastecer esses caninhos com água, com comida, e aí foi se expandindo e a gente tem por toda parte da cidade. Rapaz, é uma ideia nobre, né? Porque aí o animal que ele está ali precisando comer, ele chega agora, cada coisa interessante. Um dia desse eu passei por esse equipamento e eu vi foi os pombos comendo a asa. Eu digo, o pombo, ele está ali pegando uma carona, aquilo ali é para o cachorro. Mas aí tinha uns pombinhos comendo também, enfim, todo mundo se beneficia, né? Com certeza. É uma ação bem interessante, imagina, né, se multiplica, né, por vários lugares do Brasil. Agora a ideia, é uma ideia muito boa essa, mas assim, a ideia é outra, né? A ideia é evitar o abandono, não é, Valéria? Exatamente. Vocês têm registrado essa questão de abandono? Com certeza. Essa semana, inclusive, a gente sempre enfatiza nas redes sociais, nós não temos sede física, mas Silmara, que é a presidente do nosso projeto, ela trabalha num pet shop. E esse pet shop sempre sofre abandonos de animais. O pessoal sempre descarta o animal por lá, Sempre abandona? descarta o animal lá. As pessoas provavelmente associam que é o Patinhas Unidas. Mas o Patinhas Unidas não tem sede, minha gente. Nós sobrevivemos de doações e as pessoas não entendem isso e acabam transferindo a responsabilidade. Se você tem um animal, seu animal, sua gata, seu cachorro, deu cria, a responsabilidade é sua. Vai doar, né? E aí o que é que as pessoas geralmente fazem? Vou abandonar na porta de quem gosta. É uma irresponsabilidade. Transfere a sua responsabilidade para uma pessoa que não tem nada a ver. E aí essa semana a gente, de uma vez só, registramos o abandono de 11 gatinhos dentro de uma caixa assim, de papelão. E quando a gente foi somar o total de abandono de gatos nos últimos dias, estamos com 22. 22 gatinhos. 22 gatos. Novos disponíveis para adoção. Responsável, inclusive, teve até uma gata que foi abandonada com 2 filhotes. Que lamentável. Inclusive, é bom eu enfatizar para vocês que estão nos acompanhando agora que esse endereço, né, aqui embaixo da tela, que vocês estão observando, @patinhasunidas.vsa, né, que é Vitória de Santo Antão, é justamente o endereço, né, do Instagram da ONG, não é isso? Isso. E as pessoas podem entrar e ver o trabalho de vocês. Isso. Diariamente nós postamos os inúmeros casos que a gente acolhe. Postamos o dia a dia, a atualização de casos de animais que já estavam em tratamento, animais novos, casos novos que a gente pega, inclusive casos bem desafiadores. Rapaz, vamos falar desse caso que um dos casos mais recentes, né? Que a gente tem até foto aqui, né? Isso. Foi de uma cadela, isso? Isso, de Neguinha. Foi essa cadela aí? Isso, essa daí é Neguinha. Ela é uma cachorrinha de rua que fica ali nas redondezas do bairro do Cajá. E essa cachorrinha foi atropelada, não foi prestado socorro na hora, Ela mas teve um problema na cabeça, o ferimento foi na cabeça? o ferimento foi todo na cabeça. Foi grave? Foi grave, quebrou o maxilar em duas partes. Enfim, mas ela está bem, ela foi forte, passou por procedimento cirúrgico e agora está sob os cuidados da ONG, está num lar temporário e segue se recuperando, graças a Deus, mas ela sofreu bastante. Que situação, né? E, inclusive, vocês identificaram a pessoa que cometeu esse atropelamento. Sim, a gente identificou, até porque é o nosso papel fiscalizar. Isso. Conversaram com essa pessoa? Sim, a gente chegou a conversar, a pessoa acabou ciente de que estava errada e... Chegou a colaborar, mas colaborar pouco. Colaborar. O correto pouco. Aí seria, no mínimo, colaborar com 100% da despesa, Se você for né? olhar de acordo com a lei,
o atropelamento, enfim, é crime de maus tratos. Você atropela e não presta socorro, é crime de maus tratos. Mas aí a gente já resolveu a questão. Ela não colaborou, a pessoa não colaborou com o valor todo, mas deu uma ajuda. Entendi. Que ela atropelou e foi embora. Isso. E deixou o animal lá sofrendo, que provavelmente iria morrer. E aí foi um mototáxi que cuidava da cachorrinha que alimentava, que se compadeceu, né, da situação e levou ela para prestar socorro. Entendi. Então é isso, né? É crime abandonar um animalzinho. Olha, e esse aí é o... Esse aí é a nossa estrelinha, Bruce. Bruce. Ele foi abandonado ali próximo a Tijuca, Espetinhos. E... Logo na entrada de Vitória, né? Isso. Vindo de Recife. A gente nunca suspeitou que ele tinha câncer. E aí a gente fez exames mais específicos. Infelizmente, depois de uma luta imensa, Bruce se foi, mas deixou um espaço assim no coração da gente. Mais um aprendizado para a vida da gente. Vocês cuidaram quanto tempo deles, hein, Valéria? Mais de 6 meses. Mais de 6 meses na luta, né? Mais de 6 E meses. vale justamente esse trabalho bonito que vocês fazem, né? Um trabalho voluntário, sem estar ganhando dinheiro, né? Vocês fazem por amor, né? Por amor e o olhar de gratidão que a gente recebe é uma maravilha, né? não tem preço. Ô, Valéria, eu sei que vocês cuidam muito desses animais, né? A gente tem observado. Inclusive, um dia desse mesmo, eu estava vendo, eu digo, eita, pô, o cachorro está sem orelha. Aí a menina disse, ele agora tá bom, que as meninas do Patinho Unida cuidam deles. Aí eu me lembrei de vocês. Eu digo, os Patinhos Unida tá aí sempre nessa luta, né? Empenhado. Isso é muito bonito. Com certeza. Agora, como é que as pessoas fazem, Valéria, para ajudar vocês? O que é que vocês mais precisam? Uma das coisas que a gente mais precisa, ração para gato, principalmente. Ração. Mas tem marca, não? Não. Que puderem doar. Que evita bom. E como é que faz para levar essa ração até vocês? Então, a gente tem alguns pontos de arrecadação aqui em Vitória. Saulo Relojoeiro, Mimo Pet, que fica ali próximo à PAMI, e tem o bazar que a gente coloca todos os sábados, que pode deixar lá também que a gente recebe. Esse bazar é aonde? Lá na Feira do Abacaxi, em frente à Esquina dos Pássaros. A gente está lá todo sábado. Todo sábado vocês estão no bairro da Matriz, próximo à Casa dos Passarinhos. Isso. Né? Quem sobe a Duque de Caxias já dá de frente. De 7 a 1 da tarde. 7 a 1 da tarde, todo sábado. E tem uma tenda, como é que vocês ficam lá, o pessoal identificar? A gente tem a mesinha, é fácil de identificar, tem a mesinha lá, a gente coloca as roupas em cima, então assim, de longe você já vê. Já vê, né? Já vê. Então pode chegar lá e vocês precisam mais de ração. Ração, tem o Pix também na bio do nosso Instagram. Entrando no Instagram, já vê o Pix, né? Isso. E qual é o Pix? Você tem de qual, não? Não, né? Mas entrando no Instagram que a gente está colocando aí na tela, né? Vocês encontram nas nossas publicações também. Nas publicações, a gente né? sempre coloca o número do Pix. Entendi. E aí a pessoa pode doar qualquer valor, né? Vocês pode ser alto mesmo. Pode ser baixinho. Qualquer valor ajuda, qualquer valor. Somando de pouquinho em pouquinho, a gente consegue fazer a diferença. Ah, perfeito. Isso é muito bom, né? Até porque é aquilo que a gente estava conversando, né? Se existisse uma política séria, severa em relação à castração, aí a gente iria ter bem menos animais abandonados. Isso né? É obrigação do município, de todo município, combater, né, a proliferação desses animais que acabam sofrendo na rua. Infelizmente, não dá para acolher todos. Isso. E esses animais acabam sendo abandonados. Principalmente as fêmeas, né? As fêmeas, com certeza. Engravidam. Então, o foco do projeto é castração, para combater o abandono que, infelizmente, vem crescendo. Perfeito, muito bom, né? As pessoas também não raciocinam que abandono é crime. É crime. Ainda bem, né, que as leis elas estão se estreitando mais ainda, né? Ficando mais exigentes. Sim. E é importante que as pessoas se liguem nisso, porque é crime maltratar, é crime abandonar os animais. Isso. Né? Então, se a pessoa quer um animal, eu, por exemplo, eu tenho uma gata em casa chamada Margarida, o apelido dela é Magal, né? E mandei logo castrar, porque aí não tem problema de gravidez, você, né? a partir do momento que você pega o animal, é sua obrigação. Você tem a obrigação de cuidar como um filho, né? Exatamente. São filhos, eles sentem fome, eles sentem frio, sentem sede. Então, assim, isso, adoece. A vida do animal é responsabilidade. Então, é isso que a gente enfatiza. Quer adotar? Agora adota com consciência, adota com responsabilidade, para não fazer esse animal que já sofreu maus tratos anteriores,
A gente quer uma vida nova para o animal. Então, assim, adote com consciência, porque Perfeito. é muito traumático para um animal Perfeito. ser adotado e ser devolvido ou ser abandonado novamente. Ótimo. Olha, Valéria, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Mas o nosso tempo já terminou, né? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado também. O Nova Notícias termina aqui. A gente volta na segunda-feira, às 7h30 da noite. Boa noite para você e um bom fim de semana. Há quase 40 anos, o sistema educacional Radar vem educando gerações, com um ensino de qualidade, regido por uma proposta pedagógica inovadora e uma equipe de profissionais qualificados e competentes. Com uma estrutura de universidade, salas climatizadas, vários laboratórios de ciências e informática, uma ampla biblioteca com um vasto acervo, auditório, quadra poliesportiva, pátios para recreação, restaurante, lanchonete, radar e universidade. Sintonia perfeita.